Thelma espera. Gostaria de ouvi-la e saber como que está sendo este momento, saber que você é a primeira mulher prefeita da cidade de Assis. Com essa fala tão emocionada, que bom estar aqui, viu, Arévalo? Eu agradeço muito o carinho de vocês e o teu carinho especial em ouvir-me. Então isso é muito bonito, isso é muito bacana e confesso que eu estou extremamente emocionada. Acho que foi uma trajetória que se iniciou ali no dia 15 de janeiro, com a minha participação, o convite que foi feito para eu sair como presidente do PL, mas a definição mesmo da candidatura foi no final de abril. Então, isso constitui um pequeno tempo, é muito pouco tempo. Então vamos pensar, o lançamento da candidatura foi em 2 de maio. Nós tivemos a pré-campanha e a campanha em 45 dias, é muito pouco tempo para se fazer conhecido. Então, as caminhadas pela cidade, tudo isso teve um propósito, o propósito de levar para a população uma política diferente. E eu me sinto muito feliz por ser mulher e pensar assim. Ser professora, ser enfermeira, mas antes de ser professora e enfermeira, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, eu sou uma mulher que tenho todas as características fisiológicas, os vai e vem dos hormônios. Então tudo isso nos leva a entender melhor as situações, entender melhor as pessoas. Eu acho que isso é muito importante numa gestão e por isso que eu fico muito feliz de ser, de ter esse privilégio de ser a primeira mulher com uma trajetória, mesmo sendo tão curta, mesmo eu sendo desconhecida, conseguir ter êxito e chegar à Prefeitura Municipal de Assis contra a máquina, contra um candidato que já era muito conhecido na cidade de Assis, que tinha concorrido em outras situações, contra outros 2 partidos também de grande significado para a cidade. Isso tudo foi muito desafiador. Então eu me sinto realmente vencedora, mas não vencedora no sentido assim de humilhar os outros que não venceram. Vencedora comigo mesma. Eu entrei numa missão, a missão me foi dada, eu batalhei com todas as pessoas que estavam comigo e consegui ter êxito até o final dessa missão. Agora entramos numa nova etapa. Essa etapa, Arévalo, ela requer muita firmeza, muita disciplina e, acima de tudo, garra para conseguir dar conta neste momento que também é muito curto. Até 1º de janeiro, a gente tem menos de 3 meses. Então, esse espaço de tempo, ele precisa ser extremamente aproveitado para que quando nós chegarmos no dia 1º, nós tenhamos já uma estrutura mínima com os projetos a serem encaminhados para a Câmara, tudo isso organizadinho para começarmos mesmo o trabalho. 4 anos é muito pouco tempo também, Então, é mão à obra e não ficar aí não tem tempo de comemoração não, até porque eu não vejo como comemoração. Como é uma missão, houve um propósito, o propósito foi atingido. Agora nós entramos num outro propósito e vamos batalhar por esse outro propósito. Então tem que trabalhar, é muito trabalho. Perfeito. Qual foi o momento mais difícil da campanha? O início na pré-campanha foi extremamente pesado, porque, veja bem, eu era desconhecida, trabalhei 37 anos na Unesp, era conhecida na Unesp, trabalhei 6 anos na Santa Casa, com o meu coração, nunca fiz nada para aparecer ali, eu fui lá,
como um trabalho voluntário, totalmente doação minha, pessoal. Eu não tinha nenhum objetivo de aparecer. A gente acabava aparecendo quando os deputados vinham, porque eles precisam dessa visibilidade. Então, como eles contribuíam com a Santa Casa, eu dava essa visibilidade para eles. Precisa. E não faço crítica, faz parte deles. Então, o que aconteceu? Depois, no Hospital Regional também, ali trabalhando arduamente, não tinha necessidade nenhuma de aparecer. Então, eu entro numa pré-campanha, sem crédito nenhum dos políticos da cidade. Eu escutei algumas entrevistas, inclusive, onde as pessoas, os críticos, diziam assim, não, ela não vai sair do lugar, ela não tem grupo, ela não é conhecida, né? Então, isso é uma coisa complexa, muito difícil. Além disso, ser mulher, porque uma mulher que estava enfrentando um sistema, enfrentando o fato de ser desconhecida e enfrentando o descrédito daqueles analistas políticos, né, que acabam tendo uma certa influência sobre a opinião pública. E o que eu fiz foi focar. Eu sempre brinco, Arévalo, que quando você vai arrumar o cavalo numa carroça, numa charrete, tem que colocar o tapa-olhos e o tapa-ouvidos, e ele tem que enxergar o caminho. E eu fiz exatamente isso. É nisso que eu acredito. Quando estamos num trabalho, tem que colocar isso aqui e focar. Foi isso que eu fiz no início. 3 nomes eu preciso enaltecer, que foi o Noelzinho, o Varley e o seu Leonel, que saíram comigo nas ruas. Preciso enaltecer a minha família, que me deu todo o respaldo, principalmente a Raíssa, minha filha, a primogênita, que juntamente com o Paulo fizeram toda a parte de mídias sociais. E foi impactante. Para você ter uma noção, eu tinha apenas o Facebook para ver receita de comida e para ouvir as orquestras e corais, que eu gosto muito. Não tinha Instagram. No dia 2 de maio nós fomos abrir o Instagram. Então, a partir de aí que nós começamos todo o trabalho com as mídias, e eles queriam, mamãe, faz isso. Eu não quero, eu não gosto de aparecer, mas tem que aparecer, né? Então foi realmente difícil, Arévalo, porque eu não gosto de exposição. E mesmo no Facebook eu nunca postei minha vida pessoal, nada, sempre só assim, uma apresentação de coral, alguma coisa, mas isso foi muito difícil para mim, essa exposição pessoal, esse início de descrédito. E ao longo, né, dessa caminhada, começou já no dia 2, as calúnias, as difamações, que é uma coisa muito lamentável na nossa cidade, né? Infelizmente, eles tentaram manchar um trabalho, uma vida profissional de 42 anos, uma vida irreparável, onde todas as pessoas que trabalharam comigo sempre me valorizaram, né? Agora, quem nunca gostou de trabalhar, ou quem não gosta de coisa certa, não gosta mesmo de mim. Então, esses se deram ao trabalho de iniciar um contragolpe, né, no sentido de fazer com que notícias caluniosas viessem para a cidade. Você consegue identificar quem eram essas pessoas? Não precisa dizer. Não, eu sei tudo, tanto é que eu não respondi a ninguém. Não respondi, não é a minha índole. Eu gosto de ser cordata, eu gosto do diálogo, minha vida é pautada por isso. E o que eu fiz foi recorrer à justiça, passei para os advogados as informações caluniosas e a justiça está cuidando. Não sou eu que vou dizer sim ou não, e também as pessoas vão acabar tendo que prestar conta disso tudo que fizeram, não é? Eu sempre cuidei muito de todo mundo, conhecidos, mas especialmente desconhecidos. Eu sempre atendi ligações de número desconhecido para dar conta, para cuidar das pessoas. E
para isso que eu fui fazer um trabalho voluntário. Eu acho que eu destaquei 3 aspectos dentro da tua pergunta, né? O que foi mais difícil para mim? O mais difícil foi a questão do desconhecimento, do descrédito, a exposição e depois essa maldade humana, né? E no final da campanha, ultrapassou a maldade, entrou no ódio. As pessoas falavam com ódio de mim, mas a gente, eu sempre fui jogadora de basquete, né? Se entra no jogo, obviamente, para ganhar, mas se perde, a gente tem que ter elegância quando perde, né? E mesmo durante o jogo, quantas vezes o adversário está ganhando, você está perdendo, né? Alguns entram com xingamento, essas coisas, e foi o que aconteceu. E eu não encaro assim, eu aprendi, eu fui disciplinada desde pequenininha a participar de esportes, de modalidades esportivas, de jogos, mas sabendo perder, sabendo ouvir, sabendo jogar. E infelizmente isso não aconteceu, né? O jogo foi muito sujo, mas eu fico feliz, porque eu não respondi, não fui na mesma toada, né? Nós continuamos focados, aquele exemplo que eu te dei, focados, olhando qual era o propósito daquele momento. O propósito era passar para as pessoas quais eram as nossas propostas, quais eram os nossos projetos. E foi isso que aconteceu. Bateram, eu respondia com proposta, né? Caluniavam, eu respondia com proposta. Daí tentavam desconstruir as nossas propostas, a gente explicava e continuava. Então foi assim que nós trabalhamos. Perfeito. E uma pergunta que não quer calar, como que será a nova gestão, né? Na área da saúde, na área do meio ambiente, na área da cultura, né? Então, se você puder dar uma pinceladinha. Tá. Que a gente acompanhou, desculpa, certo. Só a gente acompanhou o plano de governo, né? Uhum. Mas sim, e agora, como que vai ser? Então, o plano de governo, ele foi baseado na escuta de depoimentos da população, depoimentos dos vários segmentos, dos empresários, dos nossos grupos, de pessoas que constituem os nossos grupos. Então, nós fizemos uma coletânea dentro daquilo que, na nossa ótica, era relevante e possível de ser desenvolvido na cidade de Assis. Então, com muito critério, muita responsabilidade. E, nesse período, diante disso que eu já te expliquei, que eu era desconhecida, por exemplo, o Alexandre Cachorrão sempre foi muito conhecido, né? E todas as vezes que nós saímos pela cidade, andamos muito, Arévalo, andamos pela cidade toda. Nós fizemos todos os bairros. Obviamente não fizemos todas as casas, mas fizemos todos os bairros. E o pessoal ficava ridicularizando porque nós íamos para os bairros com o Jeep, que a gente chamou de maritaca móvel, né? Depois, se você quiser saber, você pergunta para mim por quê. Mas lá nos bairros, nós descíamos e íamos de casa em casa, a pé, abraçando pessoas, cuidando das crianças, abraçando as crianças, principalmente as crianças. Foi sensacional a experiência, né? De estar muito próximo deles. Tanto é que eu não vejo a hora de voltar. Essa semana nós estamos aí tratando de fazer os acertos, os últimos, arrumando, deixando toda a casa arrumada, né? Então, a partir da semana que vem nós voltaremos às ruas. Mas o que eu estava te dizendo é que, por esse motivo, nós não definimos o secretariado, não temos nomes, não discutimos isso, porque a campanha foi densa e intensa, né? Então, e muito curta. Então, nós tivemos que focar na campanha, e eu estava comentando com você informalmente antes da gente começar aqui, que a estratégia, às vezes, ela precisa ser tomada em milésimos de segundos. Então, a atenção para todos os movimentos que estão ocorrendo na cidade, ela precisa ser grande. Então, nós focamos nisso.
Aí, segunda, terça e quarta, pós-eleição, a gente não teve tempo de comemorar, não. Nós fomos fazer os fechamentos das contas, fazer o balanço de tudo, se estava tudo direitinho, porque toda a prestação de contas ela vai sendo feita ao longo da campanha. Mas eu queria ver se tudo tinha sido realmente declarado. Eu gosto das coisas corretas. E depois disso nós começamos a pensar no processo de transição. Então, hoje, o nome que eu tenho para te passar, que vai coordenar a transição, é o nosso advogado Leandro Bergonço, junto com os outros 2 que estiveram conosco na caminhada. Mas nós 2 fomos para a Unesp agora, né? E isso é legal. Porque hoje nós já começamos a trabalhar, independentemente da transição ou não. Porque a minha fala de campanha é que eu traria o conhecimento para a cidade. E eu não vou assumir uma gestão sem estar atrelada à Unesp, à FEMA e à Unip. A gente precisa trazer as universidades, inclusive os institutos de educação à distância, mas especialmente as públicas, não é? Porque o conhecimento que é produzido ali é denso, é maravilhoso, é de excelência. Nós precisamos trazer aqui para que tenhamos sucesso em muitas áreas, principalmente na área ambiental, que é a Unesp tem uma grande força, a Unesp de Assis. Então, já fui trabalhar hoje. E na saída de lá, né, inclusive me atrasei com você por causa disso, nós viemos conversando a respeito da composição, os demais nomes. Então, eu vim telefonando para o pessoal que ainda falta contatar para compor essa comissão. Então, está sendo aí um processo paulatino, um crescendo, como foi a campanha. A semana que vem nós teremos aí provavelmente já o decreto do prefeito. A partir do momento que ele recebe o ofício, ele tem 5 dias para fazer o decreto e definir qual vai ser a pessoa de contato dentro da prefeitura. E aí nós começaremos uma fase diagnóstica. Ela não vai ser tão precisa, obviamente. A maior precisão vai ser quando nós estivermos lá de fato, para visitarmos os locais, para conhecermos as realidades mais de perto. E então isso se fará necessário e logo no comecinho de janeiro a gente vai trabalhar arduamente nesse posicionamento assim, fora da escrivaninha. A gente tem que ir a campo para conhecer tudo. Eu tenho esse perfil, né, Arévalo? Eu nunca fui de ficar sentada atrás de mesa, não. Eu, logicamente, trabalho com todo mundo, mas eu gosto de conhecer a realidade, de tocar tudo pessoalmente, né? E eu lembro de uma fala sua que você falava que você gosta de trabalhar com pessoas técnicas. Você tem isso ainda no planejamento? Isso é critério. A pessoa, ela tem que ter formação, ela tem que ter, primeiro, falei isso na campanha toda e não abro mão. Nós temos que ter o caráter ilibado, né? Então a pessoa, ela precisa ter postura ética, né? Segunda coisa importantíssima, tem que ter competência técnica, Arévalo. A competência técnica, ela é demonstrada de diversas maneiras. Tem gente que tem a universidade, o curso em determinada área e não tem competência técnica para aquilo, porque o conhecimento ele não foi experimentado, ele não foi testado, né? No dia a dia. Então, nós vamos trabalhar nessa direção. A pessoa que realmente seja competente, que tenha conhecimento e traquejo, e experiência na área. Isso é fundamental. E terceira coisa, também não adianta ser ético, ter competência e tratar as pessoas mal. Nós não gostamos disso. Nós gostamos de respeito, de valorizar as pessoas, de ter carinho para conversar, de ter bom diálogo, de saber escutar. Então, isso é fundamental no processo de gestão e nós não vamos abrir mão. Então, as nossas escolhas vão se pautar nesses critérios e por isso que a gente não está com muita pressa não, sabe? Tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem trabalhada.
e a gente vai conseguir assim bons nomes que temos na cidade de Assis. Temos pessoas muito boas, inclusive na própria prefeitura, né? Como funcionário público já. Eu quero trazer isso, nós desenhamos ao longo de toda a campanha, eu e Alexandre Cachorrão, nós queremos trazer para vocês esperança. Esperança de uma cidade mais desenvolvida, esperança de uma cidade que tenha uma educação de qualidade para os nossos filhos, esperança de que todas as nossas necessidades sejam atendidas no sentido de prevenir doenças. E se doenças forem instaladas no nosso organismo, que nós tenhamos assistência de qualidade, que nós possamos ter esperança de que os empregos chegarão, trazendo comida para a mesa e trazendo um aquecimento do mercado, aquecendo o comércio. Isso tudo, nós queremos que vocês tenham esperança, não percam a esperança, porque nós vamos trabalhar muito, já estamos trabalhando, no sentido de trazermos de fato todas aquelas propostas que foram feitas para a sua vida e para a sua família. Nós não abrimos mão disso. Eu, como cidadã assisense, Alexandre Cachorrão também, nós somos de Assis e queremos trazer para a nossa cidade a dignidade, a segurança, a paz interior e a alegria no viver para o nosso cidadão também. Então, vamos todos, né? E trabalhar nessa direção, nós contamos com vocês. Uma coisa que eu tenho sentido muito é que às vezes a pessoa pensa, ou alguns grupos pensam, que a prefeitura é um local de empregos. Não, gente, vamos pensar assim. Eu e Alexandre Cachorrão vamos procurar trazer empregos para todos, indicar, olha, tem uma pessoa que está precisando, alguém que trabalhou bastante, então vamos tentar direcionar. Mas na prefeitura nós vamos fazer isso que eu acabei de passar para o Arévalo. Tem que ser pessoas certas nos lugares certos. Nós não vamos fazer dali um local apenas de emprego, nós não podemos pensar assim, até porque eu estou vendo que o orçamento será bem ajustado, porque nós queremos priorizar a saúde sua e da sua família, a educação dos seus filhos. E para priorizarmos isso, nós temos que fazer um enxugamento da máquina. Esse enxugamento, ele vai ser muito importante. Nós, por mais que tenhamos a transição, não vamos saber de fato o que vai estar acontecendo na prefeitura. Vamos procurar fazer da melhor forma possível. Então, por favor, nos ajude para que realmente a gente consiga ter êxito e trazer para a cidade de Assis essa nova filosofia de trabalho, de gestão e de vida.